raios, relâmpagos e trovões. Bem-vindos ao canal Geo. O que são esses fenômenos da natureza? O que é um raio? O que é um relâmpago? O que é o trovão? Vamos destrinchar cada um dessas terminologias para a gente entender a fenomenologia que tem por trás de cada uma delas. Na realidade, o raio é formado pelo relâmpago e pelo trovão. Esses dois ocorrem no mesmo momento e produzem aquilo que nós chamamos de raio. Ou o raio acontece e produz esses dois fenômenos ao mesmo tempo, que fica visível e audível para os nossos sentidos. Então, por que eles ocorrem? Bom, o raio é uma descarga elétrica, ou seja, é quando uma quantidade de energia muito grande se desloca das nuvens para a Terra, da Terra para as nuvens ou entre as nuvens entre si. Quando essa descarga elétrica é produzida, aí ela produz dois efeitos diferentes. Um é o luminoso, que é o relâmpago, é aquele feixe de luz que a gente vê, e o outro é o sonoro, que é o trovão. Muita gente fica com medo quando vê o feixe de luz e depois grita quando ouve o trovão. Olha, se você chegou a ouvir o trovão, é porque você sobreviveu à descarga elétrica. Então, não tenha medo do trovão. Porque, na realidade, ele é apenas o som, a explosão audível daquilo que já ocorreu, que é a descarga elétrica. Essa, sim, é que produz efeitos que podem vir a tirar a vida de pessoas, de animais, de plantas, né? Podem provocar muita destruição. Por que esses raios ocorrem? Eles são fenômenos que ocorrem dentro da atmosfera naquele momento em que a atmosfera está muito carregada, né, de supercélulas, ou nuvens chamadas também de cumulus-nimbus. O que são essas supercélulas ou cumulus-nimbus? São aquelas nuvens de temporal, aquelas nuvens que ficam escuras, muito cheias de umidade, né, que são alternâncias de massas de ar fria e quente, produzindo aquele efeito gigantesco na atmosfera terrestre. Aquilo vai terminar, obviamente, em chuvas muito fortes, vai terminar na formação de furacões ou na formação de tornados, já comentamos aqui em vídeos anteriores, e provocam também a formação desses raios. Essas nuvens, elas ficam carregadas, né, de energia estática, muita energia estática, porque é muita matéria condensada. E a matéria, ela é feita de partículas. A energia elétrica é um movimento de partículas, né? Só que quando ela está estática, ela está parada, a gente não sente o efeito da energia elétrica. A gente não sente suas propriedades. Mas, quando por algum motivo há o que nós chamamos de DDP, uma diferença de potencial, que vai provocar o movimento dessas partículas, aí a gente passa a sentir o efeito dessa corrente elétrica, como é chamada. A gente pode até medir a intensidade, a quantidade de amperes, os volts, né, com que essa corrente se movimenta. Bom, essa energia que está ali acumulada dentro das nuvens, ela vai produzir uma diferença em relação ao solo, né, de quantidade de cargas elétricas. Então, ela pode ficar muito carregada positivamente e o solo muito carregado negativamente. E como as partículas de cargas diferentes tendem assim, a se atrair, você vai ocorrer uma atração, né, das cargas que estão no céu para as cargas que estão na Terra. E aí, quando essas cargas se encontram, ela provoca aquele feixe de luz e o estrondo, né, que nós chamamos de trovão e relâmpago. Isso pode ocorrer também entre duas nuvens. A movimentação dessas cargas podem se dar da nuvem para o solo, do solo para as nuvens e entre as nuvens entre si. Isso desmistifica um pouco aquela ideia de que se fala popularmente que os raios caem. Sim, em grande maioria eles descem, né? A tendência de que as cargas são puxadas para baixo pelas cargas negativas que estão acumuladas na Terra. Ou
pode ocorrer também o contrário. As cargas da Terra que são puxadas até as nuvens. Ou duas nuvens entre si podem, né, produzir energia estática em uma quantidade tal que aí as cargas vão se atraírem umas às outras. E aí vai provocar um raio só na atmosfera. Essas descargas, elas podem aí liberar centenas de milhares até milhões de volts. Vai depender da intensidade. E elas podem cair numa frequência gigantesca, a depender da formação ciclônica do temporal, porque isso aí vai dizer a quantidade de energia, de matéria, né, de partículas que estão ali acumuladas, de cargas acumuladas positivas e negativamente. A depender do tamanho do temporal, a produção desses raios, né, vão ser muito grandes. Lembrando que o Brasil é uma das regiões do planeta que mais caem raios por ano. São milhares, algumas centenas de milhares de raios que caem todos os anos no Brasil, né? O nosso clima tropical, a quantidade de água que tem, de umidade do ar, a quantidade de água que evapora a atmosfera, tudo isso propicia a formação desses raios em grande quantidade. Então precisa-se ter cuidado. Há uma série de cuidados que deve-se ter durante o período em que está ocorrendo temporais. As pessoas devem se precaver de ficar em lugares abertos, as pessoas devem se precaver de ficarem, por exemplo, nas praias, as pessoas devem se precaver de ficarem debaixo das chuvas, né? Debaixo de árvores, procurar lugares mais isolados, mais fechados, que possuem construções que possuem inclusive para-raios, para que possa se abrigar e se dar mais segurança a si e aos seus. A quantidade de casos de pessoas que são atingidas por raios todos os anos no Brasil e no mundo não é pequeno, é grande. E muitas vezes é por negligência também das pessoas, que mesmo quando vê a formação do temporal, continua se mantendo ali firme e forte no lugar onde está, em vez de procurar proteção. E isso é um erro, é botar sua própria segurança em risco. Ok? Do ponto de vista físico, esses acontecimentos, ele faz parte da própria estrutura de fenômenos que ocorrem no nosso planeta. Isso sempre ocorreu e vai continuar ocorrendo. Nós aqui temos que aprender a conviver com essas situações. Agora, óbvio que diante das atuais mudanças climáticas, há uma tendência de uma produção de raios maiores, porque nós estamos tendo cada vez mais temporais se formando na atmosfera, e temporais cada vez mais pesados, o que vai gerar, inclusive, também a produção de mais raios. Ok? Então vamos nos resguardar e vamos procurar conviver de forma segura, principalmente nos períodos de chuva e de temporal. Pessoal, espero que tenham gostado da nossa breve explicação. É claro que esses fenômenos eles se processam de uma forma muito mais complexa, mas a gente vem tentando abordar de uma maneira mais simples, com um linguajar mais popular, para que fique, né, de uma forma que as pessoas possam entender de uma maneira mais compreensível, evitando muita tecnologia, muito termo técnico, científico, que dificultaria a compreensão, ok? Vamos lá, vamos para frente que nós temos muito mais vídeos para fazer, muito mais coisas para poder juntos compartilhar. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal. Até a próxima, um grande abraço.